Saúdo os irmãos e irmãs, nossos amigos e amigas, internautas do mundo inteiro que estão nos assistindo neste momento. Meus queridos, nós estamos no mês de dezembro e o mês de dezembro ele é todo temático em cima do nascimento de Jesus Cristo. Este mês de dezembro ele não tem significado onde outras religiões não têm nenhuma ligação com o cristianismo. Mas as religiões que têm ligação com o cristianismo, ou que o cristianismo tem ligação com elas, se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Em várias partes do mundo temos cristãos, e onde houver um cristão, haverá a lembrança, haverá a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero falar um pouquinho sobre a encarnação do Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, o verso 1 e 2, e depois vamos observar o verso 14, versos 1, 2 e o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Que Deus abençoe a sua palavra. Meus amados, é muito importante entendermos como tudo aconteceu neste processo do nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo é a revelação de Deus Pai na pessoa do seu Filho. É a manifestação histórica do Verbo, é a compreensão humana do Verbo, a revelação divina do Verbo. O texto diz: no princípio era o Verbo. Aqui está se referindo a Jesus Cristo. Ele estava lá no princípio da criação. Ele estava presente lá na eternidade, exercendo a sua função ao lado de Deus Pai e ao lado de Deus Espírito Santo. A relação de Deus com a criação e com os homens estava sendo manifesta através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Como Deus se manifestou ao povo de Israel, Deus também tem todo o poder para se manifestar a todos os povos do mundo. Não há uma nação específica onde Deus diz aqui é só aqui, nada mais além daqui. Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos, a revelação divina do Verbo traz a relação de Deus com a criação e com os homens. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Na relação com a criação, a Bíblia diz que Cristo veio para que toda a natureza seja restaurada. Por isso a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Deus me amou como ser humano, como pessoa, mas amou a natureza como um todo, porque a Bíblia diz que a natureza geme com gemidos inexprimíveis, aguardando a redenção de Cristo. O dia da redenção total. Se o pecado estragou a natureza, tanto no sentido da humanidade, quanto no sentido de toda a estrutura criada por Deus, Cristo veio para restaurar tudo isso. Deus amou o mundo
A Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Estão entendendo? É importante entender o projeto de Deus para a restauração total. Primeiro do homem, que é por causa do homem que a natureza está estragada. O ser humano anda deformando a natureza com sua ambição, com sua forma de ação, com sua negligência. Mas haverá um dia onde há de acontecer toda a restauração da natureza. João diz aqui: o Verbo se fez carne, ele se humanizou, como nós somos humanos. Jesus também era um ser humano. Ele nasceu humanamente. Jesus não foi jogado do céu em algum lugar e alguém achou ele lá. Não. O projeto de Deus para o nascimento de Jesus Cristo começa lá no Éden, quando ele diz: Adão, Eva, preste atenção, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Da semente da mulher. Jesus nasceu sendo gerado no ventre de uma mulher, nasceu como um homem. Então a revelação divina mostra Jesus como o Verbo, a palavra de Deus, a pessoa de Deus, ipsis literis, presente. A divindade do Verbo, ele era desde o princípio. Ele estava na companhia do Pai. Jesus estava lá. Na criação da natureza, de toda a estrutura que temos como o nosso cosmo e outras galáxias por aí afora, Jesus estava lá. A Bíblia diz que Jesus estava presente na criação do ser humano. O façamos, está no plural, e quer dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava lá. O verso 14 diz: vimos a sua glória. Ele se manifestou em carne, mas nós não vimos apenas o homem em carne. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Jesus veio manifestar a glória do Pai. E diz o texto: ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus não era um extraterrestre que descia numa nave, um objeto voador não identificado e depois voltava para o céu. Não. A Bíblia diz que ele ficou 33 anos aqui na terra. A divindade do Verbo, desde o princípio. Ele estava no princípio com Deus. O seu poder criador, sua atividade em criar todas as coisas, seu propósito em criar todas as coisas, isso revela o seu poder, a sua autoridade, a sua divindade estava presente. Nele estava a vida. Nele estava a vida. E essa vida era uma vida luminosa. Ele era a luz dos homens. E continua sendo a luz dos homens, para iluminar a mente e os corações. Jesus é a luz do mundo. Ele veio para iluminar. Cristo pode iluminar a todos os homens. A luz não aproveitada pelas pessoas deixa-as nas trevas. Onde falta luz, há trevas. Onde falta Jesus, há uma escuridão espiritual. Porque Jesus é a luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E João diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Onde chega a luz, as trevas vão embora. Não há comunicação entre luz e trevas. Não, senhores. Temos, meus queridos, a manifestação histórica do Verbo. O versículo 6 a 13 fala sobre essa manifestação histórica da presença de Jesus. E nessa manifestação está dizendo: a luz foi revelada.
a luz foi rejeitada, mas a luz não foi extinguida. Ele veio para o que era seu, o seu não receberam. Ele era a luz, mas os homens não compreenderam. Mas a Bíblia diz, essa luz não foi extinguida, porque é a luz de Deus. A luz revelada era para todos. Todos tiraram proveito dessa luz? Não. Hoje em dia, todos tiram proveito dessa luz que é Jesus? Não. Uma minoria tem levado Deus a sério. Uma minoria tem compreendido o sacrifício e o amor de Cristo em seu favor. Uma minoria tem entendido e absorvido o poder, o amor e a graça de Cristo em suas vidas. A luz continua sendo rejeitada por um grupo muito grande de pessoas. E as trevas têm pairado sobre a vida dessas pessoas. O mundo jaz em trevas. Para os cristãos, o apóstolo Paulo diz assim, meus amados irmãos, vivei, portai-vos como filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Os cristãos, aqueles que amaram a luz, porque diz o texto que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas a luz não deixou de existir. Então, nessa manifestação histórica, Jesus foi testemunhado por João Batista. João Batista, a voz do que clama no deserto. João Batista foi profetizado lá no livro de Isaías. Também foi mostrado para seu pai, sua mãe, antes mesmo de nascer. Olha, João Batista vai nascer e ele será o preparador do caminho que é Jesus. E quando chegou o momento do exercício do ministério, a Bíblia diz que João estava lá no deserto e dizia, eu sou a voz que clama no deserto, conforme diz as profecias. E a mensagem de João foi uma mensagem pesada, dizendo, arrependei-vos. E João diz mais, raça de víboras. E João diz mais, eis que a paz está sendo colocada na eira. E quando Jesus chega na beira do Jordão, ele aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Perguntaram para João, é você o Cristo? Ele disse, não, ele é maior do que eu e é importante que ele cresça e que eu diminua. Então, a luz foi revelada, os homens rejeitaram essa luz, alguns poucos receberam essa luz, a luz foi testemunhada por João Batista, a luz revelada era única, a luz que nos ilumina, não nos ilumina apenas hoje, aqui, agora, mas para sempre. Algumas pessoas têm dificuldade em compreender a humanização, a humanidade. Como é que foi esse processo do eterno se tornar material? A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. A compreensão humana do Verbo. João Batista testemunhou a respeito do Verbo. Os apóstolos testemunharam a respeito desse Verbo. E a Igreja de Jesus Cristo hoje é a testemunha desse Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de poder e graça. O testemunho de João Batista foi importante. O testemunho dos apóstolos no primeiro século da era cristã foi importante. E o testemunho da igreja cristã no presente século é importante, porque Jesus veio. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. A encarnação do Filho de Deus não foi um projeto temporal ou temporário. A encarnação do Filho de Deus é e há de ser um projeto eterno. Ele começou na eternidade e ele terá continuidade na eternidade.
A encarnação do Filho de Deus mostra o seu amor, sua compaixão, o seu desejo de resgatar cada um de nós para si, de restaurar toda a estrutura da natureza que hoje está danificada. A Bíblia diz que Jesus é a manifestação desse Deus maravilhoso, desse Deus todo-poderoso, desse Deus que pode todas as coisas e que faz, que desfaz e que refaz todas as coisas. No livro de Hebreus, no capítulo 1, nós temos o texto da palavra de Deus que diz assim: Ele, Jesus, é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de haver feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, porquanto herdou mais excelente nome do que todos eles. Jesus não é um anjo, não, ele é o Filho de Deus. Jesus não é uma manifestação material de Deus em algum lugar, de alguma forma. Não, ele é o Filho de Deus. Ele se manifestou em carne, se revelou, se transformou. A Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tomando a forma humana e indo até a morte, e morte de cruz, para nos dar a salvação, para resgatar as nossas almas para o reino de Deus, para restaurar toda a natureza. E para isso que Jesus veio. A encarnação do Filho de Deus tinha, tem e terá esse propósito. Que Deus nos abençoe. Amém.